fronteiras. Camargo Corrêa é um bandido, criminoso, mexe com o tráfico de gente. Então, pro pessoal da Camargo Corrêa, esse negócio de tráfico de gente não é algo muito novo para eles, porque na época do período pré-industrial, o Brasil ele vivia um estado oligárquico, que chamava, que o poder era dividido em algumas famílias, alguns centros, algumas localidades no país, através do poder financeiro, através da venda da exportação de café e leite. Era chamada política café com leite. E em Jaú foi um dos maiores exportadores de café do mundo na época. E porque as terras lá são boas para plantio. E a cidade foi um polo de riqueza, foi um lugar muito rico. Existem ainda até hoje casarões lá da época, com vidraçaria francesa. E o poder que eles têm hoje não é absolutamente nada comparado ao que já teve no passado. Só que aparenta que essas relações com o governo se mantiveram quando essas famílias e a cidade era muito rica, passou pelo período da escravidão. Eles foram muito poderosos utilizando a escravidão mal, e foi assim que eles ficaram muito ricos e poderosos. E isso está enraizado na cultura dessas pessoas, né, dos descendentes dessas pessoas, que é esse pessoal aí. E para eles é natural. Fala em mão de obra escrava para eles, eles falam isso existe desde que o mundo é mundo. E acabou, para eles isso é o normal. Então, eles mexem com o negócio de mão de obra escrava, colocam os outros escondidos em navio e manda. Já tive contato com esse tipo de coisa junto com a Polícia Federal também, porque me via no meio dessas situações, né? O pessoal de um lado, a polícia do outro, a polícia muitas vezes dava uma ajuda. E que eles mandam a gente, inclusive, em jaulas de 1 metro quadrado em navios para outros lugares. Eles andam lá pela cidade ameaçando todo mundo, que pode transformar em mão de obra escrava, se atrapalhar. É uma situação tensa, sabe? É um lugar muito ruim de se morar, um bando de bandido mandando na vida das pessoas. Vive todo mundo praticamente preso, e muita gente eles não deixam sair de dentro de casa e fica querendo mandar na vida de todo mundo o tempo todo. A cidade acabou virando um reduto de criminoso e um lugar meio que serve só principalmente para execução dessas atividades listas, desse monte de coisa chata, errada, com esse monte de criminoso enchendo o saco de todo mundo. Conseguiram comprar aquela merda do Alexandre, que se mostrou pior ainda que eles. O cara é um criminoso, um bandido. Começou a frequentar a cidade lá, o pessoal, né, começou a ganhar mais coisa aí com os contatos, com as conexões do Alexandre. O pessoal se sentindo mais seguro, mais protegido em fazer negócios com ele devido à relação dele. Esse criminoso Croce e a ex-mulher, esse Daniel Croce e essa ex-esposa dele com o Alexandre começou a sair. Daniela Croce chegaram aí na casa do ministro em festa, né? Um bandido aí que tá aprovado para entrar na prisão de Guantánamo, que funciona como cela terrorista, utilização submarino aí navegando lá pelo mar Mediterrâneo, lá na casa do ministro. Aqueles bandidos com chafariz, com ouro líquido, né? O Alexandre toma, além dos relógios caros, gravatas caras e tudo que todo mundo vê, toma banho de ouro líquido todo dia, banha esses criminosos em ouro líquido para batizar essas pessoas. E é um bandido. E não é só dinheiro de imposto, é dinheiro de golpe. Você tá levando um golpe aí, você tá ajudando a bancar essa gente. Bando de bandido, que quem leva golpe é assim que chama a gente, engana, trouxa. É assim que a vagabunda, que o Alexandre deu 500 mil reais, deu roupa cara, chama esse pessoal que dá golpe. Ela chama que a gente engana, trouxa. E esse dinheiro também tá indo pra ele, tá indo lá pro Alexandre de Moraes. Tô num parque aqui hoje, vim fazer uma caminhada. Dá uma olhada, tem uns lugares muito bonitos, muito bem cuidados aqui.
tô aqui, meu, numa situação horrível, esperando meu processo de asilo, ver o que vai acontecer, tentando que isso se torne público para ver se essa gente acaba sendo investigada, aconteça alguma coisa, isso também acaba me protegendo, tenho medo de acontecer alguma coisa comigo que ninguém fique sabendo. Já fiquei em cárcere privado 45 dias no Brasil. Eu tava mandando e-mail para todos os ministros do STF, do STJ, relatei tudo o que o Alexandre estava fazendo lá no interior de São Paulo. E todos eles sabem, todos, sem exceção, é tudo conivente com tudo isso. Na hora que você fala, não acredito que um juiz é capaz de fazer uma merda dessa, né? Aí, mas vindo do Alexandre, né, todo mundo fala que é difícil você. Na hora que você vê ele fazendo alguma coisa boa, aí você vai te surpreender. Agora, Alexandre fazendo merda não surpreende muito ninguém. Mas os outros ministros estão tudo absolutamente coniventes com tudo que eu mandei. E aí eu tava mandando e-mail pra todos eles. Entraram um casal de assassino dentro da minha casa. O homem, ele tava com o uniforme do corpo de bombeiro. Eu duvido muito que o cara era do corpo de bombeiro. Eles me agrediram, me machucaram meus braços de um jeito que eu nunca sofri uma agressão física parecida. Foi a pior agressão física que eu já sofri na minha vida. Meus braços ficaram um mês assim, inchados, machucados, né? Me amarraram, me levaram, o cara chegou a me algemar. Eu tirei a algema, ele ficou irritado, ele começou a querer quebrar meu braço, pegou meu braço, começou a entortar como alguém que está absolutamente acostumado a pegar braço de pessoa e quebrar. Era um torturador, um assassino. E me levaram para um centro de tortura, um lugar onde tinha gente que a família queria herança, tinha, sabe, gente que a família tinha um pouco de dinheiro e colocava lá, e um lugar protegido por políticos, lavavam dinheiro de político, mandaram me tirar de lá. Depois de 30 dias consegui conversar com eles lá, fizeram exame de droga, em mim não tinha nada. Minha mãe não quis me tirar de lá. Minha mãe começou a ser agradada por essa gente que comprou o Alexandre. 2 anos de eu sair da minha casa, eu saí da minha casa depois que me prenderam, que eu fiquei em cárcere privado. Depois de um mês eu saí, não voltei, saí de lá do interior, não voltei mais. Fui para São Paulo, continuei denunciando, continuei sendo ameaçada e aí tive que sair do Brasil também. E esses casos de pessoas que são internadas, que são colocadas nesse tipo de cárcere privado é uma coisa que acontece. Os casos de internação de pessoas que falam mal do governo, a justificativa de eu ter sido colocado em cárcere privado era porque eu estava falando mal do governo na internet, falando mal do Alexandre, falando mal dessas pessoas que haviam comprado ele. E eles começaram a agradar minha mãe. Eu nunca tive relação muito próxima com a minha mãe, a gente não discutia, mas a gente quase não se falava, cada um via sua vida. E ela nos últimos 2 anos ficava me vigiando dentro de casa, sem querer saber o que eu estava fazendo, para beneficiar essa gente, para não atrapalhar essa gente, para querer me obrigar a ajudar essas pessoas. E eu ia dormir 4 ou 5 horas da manhã, acordava 2 horas da tarde, mudei meu horário, eu estava para um curso, estava de madrugada, o que não era ruim. O horário da noite é um horário silencioso, né? Até gostava, não tinha barulho, não tinha encheção de saco. E fazia isso propositalmente para não ver ela dormir cedo, não via ela, ficava de uma semana sem vê-la, graças a Deus. E aí chegou nesse ponto de eles agradarem ela e usarem ela para me colocar em cárcere privado. Eu não duvido que ela tenha ganho até dinheiro para fazer isso. Ela estava se beneficiando, nunca teve muita utilidade para eles. Na hora que eles acharam alguma, começaram a agradar e começaram a beneficiar. Minha mãe tem relacionamento, inclusive, há 3 décadas com um dono de rede de supermercado aí, que vende mercadoria roubada em todo o supermercado. Tem relação muito próxima com o pessoal perigosíssimo do crime organizado, que deve usar até mão de obra escrava, gente sequestrada para produção de droga aí no meio do mato. Um cara que também mandava esses funcionários dele me ameaçar, que não queria eu em órgão público, não queria eu trabalhando na administração pública. E ela tem uma relação com esse cara há mais de 3 décadas, o que eu não sabia. Fiquei sabendo recentemente. E é isso, tive que ir embora.
agora eu quero expor tudo isso e quero que todo mundo saiba tudo isso. Muita gente deve estar morrendo e deve estar sendo presa, que eles devem construir uma história, né? Forjar alguma coisa para prenderem pessoas, para não atrapalhar essa gente. E eu acho que a gente tem que expor tudo isso para fugir desses abusos. A gente tem que saber o que está acontecendo para que não aconteça. E é exatamente o que eles tentam fazer ao contrário. Eles tentam esconder tudo, né? Por isso que eu fiquei em cárcere privado. Você acha que o Alexandre algum dia vai assinar uma ordem, um mandato de prisão pra mim? Não vai. Eles querem que aconteça alguma coisa comigo que ninguém fique sabendo. Ele vai falar o quê? Vai falar assim, ó, tá mandando prender uma moça que eu conheci em 2010, que ela nem lembrava de mim, virei juiz no STF, fui atrás dela querendo ajudar ela, fui comprado por bandidos que estavam ameaçando ela porque eu tava estudando. Já tava indo super bem, não precisava de porcaria nenhuma dele. Se ele não tivesse aparecido, eu tava já em qualquer órgão. Tem vários anos já que eu tava estudando. Passei na prova do Ministério Público com 5 semanas de estudo, uma prova que não tinha poder decisório nenhum. Não me deixaram entrar, fui a única pessoa de todos os aprovados, foram quase 1.200 aprovados. Fiquei em 277, até onde tinham chamado o meu número, ninguém foi excluído de entrância, de tomar posse, só o meu caso, justo o meu caso. E o Alexandre, ele nunca foi mulher, eles querem que isso fique escondido. E vai falar o quê? Que vai mandar uma pessoa que ele conheceu, que nem lembrava dele, que ele foi comprado por um monte de criminoso porque não queria que eu entrasse em nenhum cargo público, com medo que atrapalhasse a atividade ilícita. Esse bando de criminoso, assassino, que vive querendo matar quem não quer fazer o que eles querem por causa de dinheiro, de arma, de droga, de tráfico de gente, de órgão. E ainda que depois que o Alexandre foi comprado por essa gente, começou a frequentar festas lá, ele chegou em festa lá que me contaram depois que essa vagabunda do lado dele e contou que na verdade ele havia me conhecido quando eu era criança, que meu pai jogava no Corinthians nos anos 90, que ele estava assessorando um político numa festinha junina que eles foram, e eu fui também, que a vizinha me levou, e ele me conheceu na verdade lá. E talvez eles foram até de propósito lá para se aproximar do meu pai, porque jogava no Corinthians, para ter algum tipo de ajuda, beneficiamento com campanha política. Não me lembro direito, na verdade eu jamais ia me lembrar de nada disso se o Alexandre não tivesse trazido tudo isso. Chegou a falar com o Michel Temer nos anos 90, era procurador do Estado, que meu pai era amigo dele, que eu frequentava a casa dele, que eu sofri uma tentativa de sequestro na saída da escola com o filho do Maurício de Souza, quando eles queriam na verdade sequestrar o filho do Maurício. E eu tava junto, e ele agarrou em mim, não quis deixar, me levou junto. Colocou a gente num estabelecimento comercial próximo da escola, até esperar a poeira baixar para levar a outro lugar. A segurança do Corinthians já ajudou a gente, achou a gente. E teve confronto lá com os criminosos em frente à escola em horário de saída. E aí nos resgataram, né? Antes de levar para qualquer outro lugar, teve confronto no horário de saída. Foi uma coisa que até virou uma fofoca na época, começo dos anos 90, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, era só TV e jornal, né? E o Alexandre trouxe tudo isso pra minha vida, não queria lembrar de nada disso, eu trouxe coisa ruim pra mim. Eu, depois de tantos anos estudando pra ganhar bem, eu comecei a estudar com 30 e poucos anos, tô com 41 anos hoje, tenho que passar por tudo isso. Viver essa vida sem ter... É difícil você viver sem ter recursos nenhum pra fazer nada, a vida fica muito mais difícil. Passar necessidade, até você não tem que comer, entendeu? Você come assim o básico do básico, você não consegue pedir uma pizza, você não consegue fazer nada. Eu não tenho dinheiro pra nada. Eu não consigo nem comprar um esmalte para fazer minha unha. A situação é muito ruim. Com 41 anos hoje, comecei a estudar com um pouco mais de 30 para estar com uma vida boa. Em vez disso, por causa desse homem, desse bandido que está numa cadeira de juiz no STF, eu tô nessa situação com mais de 40 anos, com 41 anos que eu tô hoje. E é um monstro, é a pior pessoa que pisa no território brasileiro, esse homem. O Alexandre é um monstro.
é um monstro. E vamos continuar divulgando, conforme eu vou lembrando as coisas, é uma história complexa, longa, tem um monte de coisa, um monte de detalhe, um monte de curiosidade. Conforme for tendo views aí, for tendo pessoas que veem, eu vou soltando aí, né? Que o interessante é divulgar para que as pessoas fiquem sabendo da verdade, né? Porque eles estão sempre tentando esconder tudo. Isso é óbvio, dá pra ver claramente, né? Por isso que tá prendendo e intimidando um monte de jornalista aí no mundo todo. É isso, eu não ia nem gravar vídeo hoje, acabei gravando. Mas é organizar direito a história. Até mais.